Bem-vindos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de análise espacial de pontos. Hoje vamos tratar de um assunto que deveríamos ser tratado na primeira semana e agora vamos resgatar, vamos voltar e trabalhar um pouco nesse sentido. Nessa aula, nós vamos abordar basicamente o cronograma da disciplina, que já está em andamento, já estamos na unidade 4, e principalmente aqui explicar como vai se dar a avaliação em grupo. Com relação ao conteúdo e cronograma, então, nós estamos conseguindo manter o cronograma com relação às unidades. Tem uma alteraçãozinha aqui com relação a uma atividade em grupo, vamos falar depois. Tá? Mas basicamente nós tivemos lá na semana 1 uma introdução à análise espacial de pontos, onde vimos os principais conceitos relacionados a essa disciplina. E tivemos o questionário 1, que faz parte da avaliação individual. A semana 2 nós tratamos da análise de padrões pontuais com software R. Então, tivemos uma introdução ao estudo do pacote SF, que é um pacote bastante utilizado para trabalhar com dados espaciais. E também trabalhamos com o pacote SpatiStat. Tivemos o questionário 2, então, sobre esse conteúdo. Partimos a semana 3, na semana passada, vimos sobre centrografia e estimativa de intensidade. Tivemos o questionário, que não fazia parte da atividade avaliativa individual, era mais um questionário para verificar o conhecimento, ali, como é que foi a absorção do conhecimento de vocês. E dia 28, então, se deu início ao período para organizar a atividade avaliativa em grupo 1. Da mesma maneira que fizemos lá em programação e banco de dados, vamos trabalhar a atividade avaliativa em duas partes. De fato, vamos ter uma atividade avaliativa só, mas dividida em duas entregas. Então, a primeira entrega, inicialmente lá no nosso mapa de atividades, está para ser entregue até o dia 6. Depois repensei e entendi que seria melhor que estender esse prazo até o dia 13, justamente para dar tempo da gente trabalhar aqui na unidade 4 os assuntos com relação ao espaçamento em padrões pontuais. Então, a semana 4, que é a semana que nós nos encontramos agora, nós estamos estudando várias funções de medida de distância, principalmente ali a função K, a função G e algumas outras funções, e também a questão da criação e da aplicação dos envelopes de simulação. Temos então o questionário 3, que faz parte também das nossas atividades avaliativas individuais, que compreendem os assuntos que nós estamos estudando na unidade 4. Partindo mais para o final do curso, então, semana que vem teremos os modelos estocásticos para padrões pontuais. Mais um questionário avaliativo, que faz parte da avaliação individual. E, por fim, na última semana, modelos de distribuição de espécies e análise de varredura espacial, análise SCAN. E aí, temos aqui o período para enviar o trabalho final com as aplicações até o dia 27 de outubro. Tá? Depois temos a recuperação, que deve ser entregue até o dia 8 de novembro. Todas as atividades que vão compreender a recuperação. Sobre a avaliação, pessoal, então, como eu estava comentando, nós temos as atividades avaliativas individuais e as atividades avaliativas em grupo. As atividades avaliativas individuais, nós temos os 4 questionários, que estávamos comentando ali antes, 10 questões de múltipla escolha, como vocês já estão trabalhando, e a atividade em grupo, da mesma maneira que fizemos lá nas outras disciplinas, então, projeto prático no contexto da análise espacial de pontos, utilizando o software R. E aí, pessoal, por que a gente está utilizando o software R? Isso é importante. Não é porque eu quero ou porque eu gosto do R. Eu gosto muito mais de trabalhar com Python, na verdade. Tá? E gostaria muito mais ainda de trabalhar no QGIS. Mas o que acontece? O QGIS, fora de cogitação para esse estudo específico de análise de pontos, porque ele não tem realmente muitas funcionalidades. Tem os plugins? Tem. Mas os plugins funcionam? Eles são totalmente confiáveis? Não, não pela minha experiência não. Tá? Muitas vezes os plugins não funcionam muito bem, eles dão problemas em alguns algoritmos específicos, ou eles estão desatualizados, não foram atualizados. Então nós temos vários problemas que nos fazem optar por não ficar dependente de um software específico. E por que não utilizar o Python? O Python ele é muito bom para algumas análises, mas realmente a parte estatística relacionada à análise espacial de pontos foi implementada, em sua maioria, no software R. Então, o pacote SpatiStat ele é realmente um pacote que nos traz aí muitas funcionalidades que poderíamos fazer no Python, com certeza, mas aí a gente teria que fazer com código. Tá? Algumas coisas não temos uma biblioteca específica lá no Python que nos traga essas funções que temos disponíveis no software R. Tá? Então, por isso que nós optamos por utilizar o software R na disciplina, já justificando aqui que não havia justificado antes. Então, alguns alunos falam, por que a gente não utiliza o QGIS? Porque simplesmente o QGIS, para a nossa disciplina aqui, não
não seria viável, não teríamos como fazer muitas coisas ou sofreríamos muito para fazer algumas coisas. Bom, como eu estava comentando, a nossa atividade avaliativa em grupo será desenvolvida em 2 etapas. Nós estamos já nos caminhando para o final da primeira etapa, que é justamente a especificação do tema, justificativa, objetivos e a definição dos dados, que deve ser realizada, então, entregue até o dia 13/10, domingo, às 23h59. E depois, então, finalizando a análise dos dados e a apresentação dos resultados, até o dia 27/10. Então, o que nós esperamos para essa primeira entrega é a especificação do tema, a justificativa, a definição dos objetivos e informar que dado vai usar, né, o que são esses dados e descrever os dados. Bom, mas qual é o problema, pessoal, aqui que a gente tem com análise espacial de pontos? Talvez não seja um problema para todos, mas eu enxergo como um problema, uma característica dessa disciplina específica. Nem todo mundo vai ter acesso a dados de padrões pontuais. Então podemos usar vários tipos de dado. E se tu tem um acesso a dados, tem os dados contigo, se tem de onde pegar os dados, ótimo. Tá? Mas nem todo mundo vai ter acesso. Para facilitar um pouco as coisas, eu resolvi trazer para vocês aqui então uma descrição um pouco mais detalhada dos conjuntos de dados que nós temos lá no pacote SpatStat e como acessar eles, e também os conjuntos de dados do pacote RSpat. E por que eu trouxe isso? Para, se o teu grupo não tem nenhum dado de padrão pontual específico, ou às vezes a gente tem os dados e vai ficar muito complicado de formatar, editar, para que tu consiga deixar eles no formato que tu consiga trabalhar aqui na disciplina. Então, se for causar muito problema obter os dados e editar esses dados, trabalhar, preparar os dados, então talvez seja melhor tu pegar os dados dessas bibliotecas mesmo. Tá? E qual é a ideia? Falando sobre a justificativa aqui, né, definir os objetivos e também sobre a especificação do tema. A ideia é, com esse dado que tu escolheu, apresentar as análises que nós estamos vendo aqui no curso. Então o objetivo seria justamente esse, né, de aplicar os conhecimentos que estão sendo estudados na disciplina de análise espacial de pontos a um conjunto de dados, a um estudo de caso. Se vocês trabalharem nesse sentido, está ótimo, porque eu sei que, diferentemente de várias outras disciplinas, a análise espacial de pontos não é tão simples de trabalhar um estudo de caso que vocês já tenham um objetivo em mente e também, né, que já tenha os dados disponíveis. Bom, a etapa 2 aqui, para finalizar, a ideia é que realmente sejam executadas as análises e os resultados sejam avaliados. Então essa é a entrega que a gente espera lá para o dia 7 de outubro. E também, claro, né, a documentação de todo o processo, que pode ser em PDF. Né? O ideal é que tu entregue o teu bloco de códigos do R e o PDF com a explicação, e com as imagens e tudo mais. Tá? E também, para finalizar o vídeo apresentando, não precisa ser um vídeo longo, pode ser da mesma maneira que vocês já estavam fazendo em programação em banco de dados. Com relação às notas, os questionários vão valer 60% da nota, cada questionário vale 15%. A nossa atividade avaliativa em grupo 1, a primeira entrega vale 10% da nota. E a entrega final, né, vai valer então 30% da nota. E vamos partir então ali para o RStudio, onde eu vou mostrar para vocês então como trabalhar com esses conjuntos de dados do SpatStat e do RSpat.